O Ricardo Vilches, em frente à delegacia de polícia lá na Terra do Avião, em São José dos Pinhais, com a notícia, com a informação. Como você havia dito, todos os envolvidos, identificados e presos. Ricardo Vilches, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde para você, Gilberto, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Como nós adiantamos, né, a polícia já dava como esse caso praticamente como resolvido. E no momento, Gilberto, 3 pessoas estão presas. Edson Brits, a esposa dele, Cristina Brits, e a filha dele, Alana Brits. Todos os 3 presos por suspeita de participação na morte do ex-jogador Daniel. A esposa, Cristina, foi presa ontem, no final da tarde, em Curitiba, ô Gilberto, quando ele estava saindo de casa em caminho para o escritório do advogado. Já o marido dela e também a filha foram presas agora de manhã. Mais tarde, isso foi por volta das 6 horas da manhã que elas foram presas em casa. Depois disso foram para a colônia Mergulhão, na zona rural, zona turística aqui de São José dos Pinhais, onde eles acabaram voltando até o local onde Daniel acabou sendo morto. E aí sim, em cenas que a gente pode, daqui a pouco nós vamos mostrar, o Edson acabou apontando para a polícia onde o jogador de futebol foi morto e onde também ele acabou sendo decepado e o órgão genital dele atirado. Porque esse órgão genital, ô Gilberto, foi encontrado somente agora de manhã. Ele estava pendurado numa árvore, no momento em que o Edson, o marido, ele acabou decepando, atirou para uma árvore, longe à noite, e acabou ficando pendurada numa árvore. Ô Gilberto, todos os detalhes que você desejar, qualquer pergunta que você queira fazer, você pode fazer, que a gente vai respondendo aqui na medida do possível, porque nós tivemos acesso aos vídeos, as imagens feitas durante essa reconstituição desse crime, porque o Edson foi lá, deu detalhes especificamente do que aconteceu na casa também, e aí a gente pode ir detalhando também, inclusive com as fotos da casa e os detalhes dessa festa, depois da Casa Sertaneja, que aconteceu aqui em São José dos Pinhais. A hora que você quiser, Gilberto, a gente vai dando todos esses detalhes aqui, porque a coletiva da polícia vai ser às 1h30 da tarde, daqui 1h30. E até lá a gente vai dando os detalhes sobre essas histórias. Ok, só para a gente iniciar então esse fechamento, é o pai, a mãe e a filha. Pai, mãe e filha envolvidos na morte do jogador Daniel Santos. Tem mais alguém que teria participado, Ricardo Vilches? Bom, a versão do pai, que é o Edson Brits, que já prestou depoimento aqui na delegacia, é essa. Bem rapidamente eu vou te contar o que aconteceu, Gilberto. A alegação do pai Edson. Era aniversário de 18 anos da filha dele, Alana. Praticamente 300 convidados em 2 camarotes da boate sertaneja lá na Avenida do Batel, em Curitiba. Daniel era um dos convidados. Veio de São Paulo para participar dessa festa. Depois dessa festa, onde foram consumidos, Gilberto Ribeiro, pasmem, 145 litros de vodka durante essa festa, 11 pessoas saíram da boate e voltaram aqui para São José dos Pinhais, onde essas pessoas continuaram a festa na casa da aniversariante, Alana, de 18 anos. Daniel estava junto também nessa festa, desse pós-festa lá na boate, esse after, como foi falado. E de acordo com o pai, esse comerciante Edson, ele estava atendendo os convidados, eram 11 pessoas ali dentro dessa casa, quando ele ouviu do quarto do casal o pedido de socorro, socorro, socorro. Ele já ouviu, reconheceu a voz e viu que se tratava da esposa dele, a Cristina. Ele chegou até a porta do casal, abriu o trinco trancado, e ela continuando gritando. O que ele fez? Arrombou a porta. Estou dizendo isso, Gilberto, porque a defesa do Edson acabou anexando aqui a polícia, e a polícia tirou foto, registrou fotos da tranca da porta arrebentada, com uma pesada, de acordo com o Edson. Assim que ele entrou no apartamento, na cama de casal, o que ele visualizou? Segundo o próprio Edson, a esposa vestida, porém coberta com um cobertor, e debaixo do cobertor, além dela também, Daniel, o jogador de futebol. Ambos estavam vestidos. A reação do Edson ao ver a esposa dele, na versão dele, sendo violentada, sendo estuprada, foi pegar o jogador de futebol que ele não conhecia, era apenas um conhecido da Alana, a filha dele, foi começar a agredir com socos e pontapés o jogador de futebol. Nesse momento, Edson, Gilberto, tudo isso aconteceu na casa
desse casal, na casa desse comerciante Edson, no Jardim Cristal, que fica no Guatupê, aqui mesmo em São José dos Pinhais, ok? A partir do momento em que ele começou a agredir e vira esse rapaz, eu posso continuar ou você quer que eu volte com você, Gilberto? Não, o Jardim Cristal fica ali no Grande Guatupê, 277 com o contorno leste, lado esquerdo ali. Ali é o Jardim Cristal, onde eu tenho grandes amigos que moram ali naquela região. Aí ele começou a bater no... Depois disso foi o seguinte, ele decidiu, quer saber? Ele começou a bater no jogador Daniel Freitas. O jogador de futebol. Mais alguém teria participado desse momento ou não? Foi aí, por exemplo, que ele conseguiu arrancar só os dentes. Participou sim. Ele não falou quem, mas mais pessoas participaram dessas agressões. Perceba, Gilberto, que na versão do Edson não houve tentativa de homicídio, mas sim agressões a chutes e pontapés, sem faca até então, ok? A gente tem que contar a história de acordo com o que foi relatado aqui na polícia. A partir do momento em que ele falou, vou dar um carreirão nesse cara, vou fazer uma desova nele, palavras do Edson, colocaram ele dentro do carro e foram procurar ele, fazer uma desova, deixar ele vivo na zona rural de São José dos Pinhais. Foi nessa hora, ô Gilberto, que o telefone do jogador de futebol tocou. Nisso, ninguém deixou ele atender o telefone. Foi o próprio Edson que pegou o telefone e viu que no telefone celular dele tinham imagens, fotografias feitas pelo jogador de futebol na cama com a esposa dele. São fotos que já nós vamos mostrar, mas praticamente é o seguinte, é a mulher desacordada ao lado do jogador de futebol e ele fazendo selfie, fazendo caretas ao lado da esposa do Edson. Essa cena, de acordo com o advogado de defesa do Edson, deixou ele louco. Foi aí que nesse momento ele decidiu, vou matar esse cara. Foi até a zona rural de São José dos Pinhais e ali, depois de já tirar os dentes dele na base da pancada, ele pegou uma faca, tentou degolar e depois, já de morto, de acordo com o advogado, ele decidiu decepar, tirar o pênis do jogador de futebol e jogar ele fora. Isso de acordo com a versão do próprio Daniel. Você me pergunta, né, Gilberto, mas será que não tem a participação de ninguém? O fato é que o Edson, comerciante, assumiu toda a bronca para ele. Uma versão que a polícia ainda não acreditou. E daqui a pouquinho nós vamos trazer também detalhes da polícia sobre essa investigação. Deu para entender aí, Gilberto? Mais ou menos. Agora, o Daniel Freitas, o jogador de futebol, ele chegou a ter um relacionamento com a Alana, com a filha do Edson? Teve esse relacionamento ou não? Não. Daniel saiu de São Paulo a Curitiba para encontrar Evelyn, um pega dele. Não é casada, é uma menina descompromissada, veio para ficar com a tal da Evelyn. A Evelyn também é amiga da filha desse comerciante. Alana é o nome da filha do comerciante Edson. Eles se conheciam só de redes sociais e de oi. Nada demais, nunca tiveram um relacionamento, Gilberto. Agora, um convidado entra na minha casa. Eu vou querer debater isso com você, telespectador aqui do Balanço Geral Curitiba. Aí, eu não sei a quantas estava essa festa, muita vodka, não sei se além de vodka, bebida alcoólica, rolou outro tipo de droga, quer seja lícita ou ilícita. Agora, invadir, como que ele foi parar com a esposa do Edson lá no quarto do casal? Ele foi convidado, ele invadiu, como ele não conhecia a esposa do Edson até então? Perfeito, vamos tentar explicar aqui. Depois da festa, por volta já das 7 horas da manhã do dia seguinte, o Edson colocou no carro dele a filha Alana e a esposa Cristina e vieram aqui para São José dos Pinhais. Atrás do Edson estava um outro casal, primo da Alana, e também mais outros 2 homens. Eles estavam em um carro e também uma moto. A hora que esse pessoal saiu, em comboio, ficaram mais outras 2 pessoas que estavam ali na shed aguardando um Uber para também vir aqui para São José dos Pinhais. Quando essas 2 pessoas estavam entrando no carro, apareceu o Daniel. Opa, para onde vocês vão? Ah, estamos indo para São José dos Pinhais. Vai ter um after, um depois aqui da balada. Nós vamos na casa lá da Alana continuar essa festinha. Posso ir junto? Vem comigo, estão indo no Uber. Foi aí que o Daniel, de acordo com a versão do comerciante, acabou entrando nessa história, viu, Gilberto? Aí ele foi para casa e a casa estava cheia.
E aí esses detalhes do tipo, como é que o Daniel foi parar sozinho, como é que ele conseguiu achar o quarto, mas o fato é que tem essa declaração também da Cristina, que logo que ela chegou em casa, ela trocou de roupa e falou, gente, eu vou dormir que eu tô passando mal, bebi demais, estou embriagada, vou deitar e vou dormir. Tirou a maquiagem, deitou na cama e foi dormir. Esse é o relato também que tem na polícia, Gilberto. Muito obrigado ao Ricardo Vilches. Já a gente volta com você, com mais informações, imagens, aqui no Balanço Geral Curitiba, lá do local. As imagens feitas pela equipe da RIC TV Record, aí na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais. Obrigado por enquanto, viu, Ricardo? Já volto contigo. O Thiago Silva, em frente à casa da família, acusada de mandar o jogador Daniel Correia de Freitas. Ele tem informações. Jardim Cristal, Terra do Avião, São José dos Pinhais. Foi aí que tudo aconteceu. Thiago Silva, boa tarde. Olá, Gilberto Ribeiro, boa tarde para você. Ótima quinta-feira para quem está acompanhando o Balanço Geral. Exatamente, foi nessa residência, aqui no Jardim Cristal, no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que tudo aconteceu, Gilberto. A gente conversou com vizinhos, com moradores. Segundo as informações dos vizinhos aqui, a família que morava nessa casa, ou que é proprietária dessa residência aqui em São José dos Pinhais, é uma família super discreta. Eles não têm relacionamento com vizinhos, não conversam com as pessoas que moram aqui no município. Eles ficam fechados o tempo todo. É uma casa com um muro alto. A gente observa aqui que é uma casa que se destaca aqui no Jardim Cristal. O Luciano Chinal está pegando imagens de dentro da residência e foi ali que o jogador Daniel Freitas foi agredido, foi atingido com um golpe na região das costas. Segundo relatos aqui que a gente acompanhou junto com o Ricardo Vilches na delegacia de São José dos Pinhais, não teria sido na residência, nesta casa, que o Daniel acabou morrendo. Aqui ele foi violentamente agredido, teria sido espancado dentro da residência. A gente observa que é uma casa com muro alto e, segundo os vizinhos, as festas aconteciam aqui com frequência. Então, quase que todo final de semana acontecia uma festa aqui na residência do Edson. É uma casa que se destaca, tem 2 leões aqui, essa era a pista. A polícia falou, eu sei que é uma casa lá que tem 2 leões. Aí a gente saiu procurando aqui pelo Jardim Cristal a residência e foi aqui que tudo aconteceu. Segundo as informações dos vizinhos, inclusive, Gilberto Ribeiro, hoje pela manhã a polícia esteve aqui no local. Eles foram surpreendidos com a polícia aqui realizando buscas. Policiais vieram aqui junto com o Edson, realizaram buscas à procura de provas, de pistas em relação ao crime. A gente observa também, eu acompanhei você falando em relação ao Grande Guatupê, ali na frente, Gilberto, ali é o contorno leste. Então, lá na frente, a umas 4, 5 quadras daqui, ali fica o contorno leste, a BR-116. O que teria acontecido após toda a confusão registrada aqui dentro da casa? Vizinhos relatam que não escutaram socorro, que não escutaram gritos, mas que ouviram música alta, sim, na madrugada do último sábado, som muito alto. O que a polícia desconfia e acredita ter acontecido aqui é que depois de ter sido violentamente agredido ali dentro da casa, o comerciante, que seria também uma espécie de um agiota aqui em São José dos Pinhais, o Edson trabalhava como uma factory, emprestava dinheiro a juros segundo os moradores aqui da região. Depois de ter sido agredido, o Daniel foi colocado num carro, o veículo seguiu em direção ao contorno leste. No contorno leste, você tem acesso ali à região da Colônia Mergulhão. Não é muito longe daqui não, viu, Gilberto? Você conhece bem essa região, vai dar aqui a uns 15, no máximo 20 quilômetros, onde o corpo da vítima foi abandonado. O Edson diz ainda em depoimento que teria abandonado a faca do crime num dos rios que corta essa região da cidade. Então a gente está à procura, inclusive, daqui a pouco deve ser acionado o GOST, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros devem ser chamados para que realizem buscas na tentativa de localizar a faca utilizada neste assassinato. Então foi aqui, nessa casa, no Jardim Cristal, em São José dos Pinhais, moravam
o Edson, a esposa e as 2 filhas. Não conversavam com ninguém. Uma família extremamente reservada. Chegavam, acionavam o portão eletrônico, entravam, não tinham relacionamento com vizinhos, mas que rolava festa com frequência neste local e por conta disso, todo o crime está sendo esclarecido pela polícia. Gilberto Ribeiro. Ainda falando do caso do assassinato do jogador Daniel Freitas, uma testemunha-chave prestou depoimento hoje. Thaís Santana. Essa testemunha estava com Daniel na noite anterior a toda essa barbárie, né? Esse crime bárbaro que nós já noticiamos aqui ao longo dos nossos telejornais. Ela disse que conheceram uma pessoa nessa casa noturna, nessa balada sertaneja conhecida aqui do Batel, em Curitiba. De lá foram até São José dos Pinhais, na casa dessa pessoa, onde estaria tendo uma festa. Outras 7 pessoas foram junto. De repente, o pessoal da festa escutou gritos de uma mulher vindos do quarto. Foram até lá. Um dos autores do crime, estaria espancando o jogador, que pedia por várias vezes para não ser morto. Ele pedia, gritava: não quero morrer, não quero morrer, não me mate, não me mate. E aí nisso outras 3 pessoas estavam junto a esse autor do crime, né, suposto autor do crime. Colocaram já o Daniel dentro do porta-malas, já inconsciente. Tamanha brutalidade ali no momento em que ele foi flagrado. A suspeita é de que ele mexeu com quem não devia. Essa é a principal linha de investigação. O investigador já falava aí em algumas reportagens, inclusive para a gente, aqui para a nossa equipe, que foi com muito requinte de crueldade. Não precisa nem ser do investigador para perceber que quem fez o que fez estava com muita raiva. Decepou o órgão genital, o órgão sexual do Daniel, acabou praticamente degolando, né? Quase por pouco, não arrancou o pescoço do jogador, arrancaram os dentes também do jogador, né? Essas foram as violências cometidas contra ele. Aí essa pessoa que estava junto acabou saindo da cidade justamente para se proteger, porque estava com bastante medo, é a testemunha-chave do processo. E agora pela manhã uma novidade: o advogado vai apresentar na delegacia um dos autores, ou principal, o mentor deste crime, que estaria com muita raiva. A suposição da história aí, mas a gente traz detalhes, é que o jogador teria ficado com a mulher e ele teria flagrado a esposa com o jogador. Por isso, tamanha raiva, tamanho ódio, e ele quis se vingar do jogador no momento ali em que flagrou essa cena. E por conta disso, agora ele deve se apresentar, já que a prisão foi pedida pela polícia, e agora pela manhã, ainda na manhã de hoje, ele deve se apresentar junto com seu advogado na delegacia de São José dos Pinhais.